Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Renata e vou trazer para vocês as principais notícias que estão repercutindo no mundo da política, no Brasil e no mundo. E também vou começar trazendo para vocês notícias polêmicas que envolvem o Congresso Nacional. Na verdade, o PT amargou uma grande derrota no Congresso Nacional. Por essa, eles não esperavam. É vitória do povo conservador. Já vamos saber que amarga derrota é essa que causou grande alvoroço no Palácio do Planalto e que pode acertar em cheio Lula e Dino. Já todos os detalhes sobre isso, não percam. E mais, ainda tem uma notícia que promete abalar Brasília, principalmente o Palácio do Planalto, que acerta em cheio Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o seu ministro, que envolve Lira e lideranças da Casa da Câmara. Já todos os detalhes sobre isso. Esta notícia também está imperdível. E ainda vamos trazer para vocês um plano que o governo de Lula está articulando, que vai deixar a muitos brasileiros indignados e revoltados, independente do seu viés político, até mesmo aqueles que votaram em Lula, porque acerta em cheio o bolso do povo brasileiro, daqueles mais humildes. Já, gente, essa notícia vai deixar a muitos chocados. Eu, particularmente, confesso para vocês, fiquei perplexa diante dessa notícia, de imaginar que isso realmente pode acontecer no Brasil. E o quanto isso vai afetar muitas pessoas, muitos brasileiros vão ficar revoltados com essa notícia. Não percam que ela está imperdível. Então, já vou pedindo o seu joinha, o seu like, que faz toda a diferença e ajuda o nosso trabalho a crescer. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, que aqui você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo na política do Brasil e do mundo. E então, já vamos começar sabendo que notícia é essa que caiu como uma bomba no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que envolve o seu ministro e também liderança da casa e Lira. Essa notícia promete abalar Brasília e com certeza vai tirar sim o sono de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E ainda tem aquela notícia que eu falei para vocês, que envolve o povo brasileiro. Não percam essa notícia, promete abalar com o Brasil e deixar muita gente chocado e preocupado também. Mas vamos saber que notícia é essa? Segundo o Pleno News, informações que chegam, reunidos na casa de Lira, líderes decidem convocar Rui Costa. Deu ruim para o ministro de Lula? Lideranças do Centrão e até mesmo da esquerda querem que o ministro preste esclarecimento no plenário diante dessa fala absurda de Rui Costa sobre Brasília. Até mesmo aqueles que apoiam Lula não deixaram barato e querem sim que ele vá lá na Câmara dos Deputados, se explicar frente a frente na Casa do Povo. E segundo informações que chegam da Plenos News, em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta segunda-feira, dia 5, lideranças de partidos do Centrão e até mesmo da esquerda decidiram aprovar a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, no plenário, em meio à crescente tensão com o titular da pasta. Segundo informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, um dos motivos mais recentes é a fala de Rui Costa de que Brasília, aspas, é uma ilha da fantasia, que colocar a capital do país longe da vida das pessoas, na opinião dele, teria feito muito mal ao Brasil, fecham aspas. Vamos relembrar essa fala dele? Era melhor a capital ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia. Para quem quer que fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho numa favela embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, disse o ministro. Segundo informações também da Plenos News, a articulação de Rui Costa para derrubar trechos do marco saneamento aprovado pelo Congresso também já havia despertado a insatisfação de parlamentares, assim como sua declaração defendendo a necessidade de, aspas, ajustar aquilo que tem cheiro ruim de falta de moralidade na privatização da Eletrobras, aprovada pela Câmara, fecham aspas. E ainda, de acordo com Gadelha, Lira teria reclamado de Rui Costa diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, em reunião entre eles no Palácio da Alvorada nessa segunda-feira. Realmente o cerco está se fechando para o governo de Lula e principalmente para o seu ministro, e afetando em cheio o presidente também. E agora, vamos saber que notícia é essa que fez essa amarga derrota no Congresso, que deixou Lula e o PT praticamente sem sono, na verdade desesperado, e que afeta em cheio
tanto Lula quanto Dino? A notícia é a seguinte: segundo informações que chegam da Pleno News, presidente da CPMI negou o pedido de petista de barrar Fernandes. Lembrando que André Fernandes é o relator da CPMI. E ele prometeu incendiar o Congresso com todas as revelações, tudo que ele quer descobrir. E isso com certeza vai afetar em cheio o Palácio do Planalto, principalmente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o seu ministro da Justiça, Flávio Dino. Os governistas irão recorrer ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lembrando que Rodrigo Pacheco sempre é a favor do governo. Esperamos que ele haja com coerência e que essa notícia não volte atrás. Essa vitória é do povo conservador. O PT amargou grande derrota, principalmente à esquerda. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do dia 8 de janeiro, Arthur Maia, do União Brasil, negou um pedido de governistas para impedir a participação do deputado André Fernandes, do PL. Como membro do colegiado, o deputado Rogério Correia, do PT, havia oficializado uma questão de ordem para a saída do parlamentar. Mas Arthur Maia negou a retirada de André Fernandes por considerar não há deputado pela metade, isso na comissão em sessão desta terça-feira, dia 6. Aspas, ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer comissão nesta casa, ou não é e não pode fazê-lo. Quer dizer também que a indicação de membros da CPMI não compete ao presidente do colegiado, e sim aos líderes partidários, disse Maia. André Fernandes é um dos autores do pedido da CPI do dia 8 de janeiro, além de ser um dos alvos de inquéritos abertos a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No último dia 26 de maio, a Polícia Federal enviou um relatório a Moraes, concluindo que Fernandes incentivou o 8 de janeiro. E eles fizeram isso com base em post de Twitter do parlamentar. Mas, na verdade, não há provas. E eles colocaram ele nessa situação por causa de Twitter. Sim, foi com base em Twitter do parlamentar. O curioso disso tudo é que eles colocaram ele dizendo que ele está incentivando o 8 de janeiro por causa de 2 Twitter que ele colocou nas suas redes sociais. E vocês, o que acharam disso? Já vai deixando aqui nos comentários. Em seu requerimento, Rogério Correia argumentou que a presença de Fernandes na CPMI configura conflito de interesse. Segundo Rogério Correia, do PT, aspas, direto que prejudica e até mesmo inviabiliza a devida apuração dos fatos objeto de investigação pelo Congresso Nacional, diz o pedido. Com a negativa do presidente do colegiado, o deputado petista disse que vai recorrer à presidência do Senado. Sendo assim, André Fernandes permanece no colegiado, mas sua presença definitiva dependerá de uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é quem vai partir da indicação dos líderes e nomeia os membros da CPMI. Então, que nós, o povo brasileiro, vamos pedir para Rodrigo Pacheco ter coerência e que André Fernandes continue sim. Foi como disse o presidente da CPMI, não existe meio deputado e todos têm que participar da mesma maneira. Não podemos fazer distinção, não é mesmo? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desta notícia e também dessa possibilidade de Rodrigo Pacheco ter que decidir isso. E agora eu vou trazer para vocês essa notícia que promete abalar o Brasil e que vai chocar a muitos brasileiros. Este plano que o governo de Lula está articulando vai afetar em cheio o bolso dos brasileiros, principalmente daqueles mais humildes, e que vai depender sim desse emprego. Então vamos saber que notícia é essa? Eu particularmente, como eu disse para vocês, fiquei bem preocupado, não acreditando que isso realmente poderia acontecer no Brasil. Esse papo já vinha antes, durante as eleições, mas foi tudo negado. E agora, infelizmente, ele está sendo articulado esse plano sim. Porque segundo a Revista Oeste, olha o que diz a notícia. Informações que chegam segundo a Revista Oeste, o governo Lula começa estudo para regulamentar trabalho por aplicativo. Gente, vocês já pensaram quantas pessoas vão ser prejudicadas? Quantas pessoas necessitam do Uber e desses aplicativos? Realmente, isso é uma notícia que choca muito os brasileiros, independente do seu viés político. Para ministro, há vínculos trabalhistas entre motorista e plataformas. O grupo criado há um mês pelo governo Lula para regulamentar
fomentar trabalho por aplicativo, especialmente no transporte de pessoas e mercadorias, fez na segunda-feira a sua primeira reunião, o que mostra que realmente se está ativo e não foi desistido do governo Lula não. Esse plano já está sendo colocado praticamente em pauta, segundo a revista Oeste. As informações são que o entendimento prevalece hoje no judiciário e que os serviços prestados por meio de plataformas tecnológicas como Uber não se enquadram nas relações de trabalho regidas pela consolidação das leis do trabalho de CLT. Por trabalharem de forma autônoma e nos horários mais adequados, os motoristas não têm vínculo trabalhista com as plataformas reconhecidas pela Justiça. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acolheu o recurso da empresa Cabif, determinando que a demanda de motorista fosse julgada pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho. Segundo ele, sem vínculo não há reconhecimento de direitos conferidos aos selistas, como férias e 13º salário, por exemplo. Mas muitos desses brasileiros já têm um outro emprego e usam como complemento, porque a situação realmente está muito difícil no Brasil, principalmente agora em 2023, para assim conseguir trazer o seu pão para casa. E essa notícia não vai agradar a nada os brasileiros que trabalham com aplicativo. Isso, na verdade, está disfarçado, porque eles não estão querendo todos esses benefícios, até mesmo porque vai ficar bem mais difícil e bem mais caro para nós também que somos usuários. Quem dirá para eles que já ganham tão pouco com o aplicativo? E é por isso que muitas das vezes eles têm que até ultrapassar essa carga de horário. E é isso que o governo não quer, porque quanto mais coisas estabelecidas por eles, mais impostos vêm, né? E é isso que o governo Lula quer, impostos do povo brasileiro, daquele brasileiro que levanta de manhã, muitas das vezes, e dirige o dia inteiro, porque precisa. E vocês, o que acham disso? Eu prefiro não opinar, até mesmo porque eu sou só uma dona de casa, que quero o melhor para os meus filhos, um futuro melhor para os meus filhos e os meus netos que venham a chegar. É só isso que eu quero. Então, segundo informações, para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esse tipo de contratação é injusta e penaliza os motoristas de aplicativo. Aspas, nossa obrigação é refletir sobre como podemos garantir o equilíbrio. A jornada não pode ser extenuante. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho de Lula, esse tipo de contratação é injusta e penaliza os motoristas de aplicativo. Aspas, nossa obrigação é refletir sobre como podemos garantir o equilíbrio. A jornada não pode ser extenuante. O trabalho tem que ser valorizado, como dar transparência, evitar que um trabalhador ou trabalhadora, se sentindo prejudicado, tenha alguém com quem falar. Não uma máquina, essas questões são importantes e é preciso garantia. Fecham aspas, disse Marinho, conforme a Agência Brasil. Segundo o ministro, as empresas responsáveis por aplicativo se manifestaram favoráveis ao reconhecimento de garantias sociais e de previdência social, por exemplo. Aspas, mas isso é muito pouco, é essencial, mas é pouco, declarou. É evidente que nós temos que construir, temos que assumir a responsabilidade de oferecer ao parlamento um projeto equilibrado, fecham aspas. A reunião de segunda-feira foi fechada à imprensa. O grupo de trabalho, que tem representantes da empresa, dos trabalhadores e do governo, tem prazo de 150 dias para apresentar o relatório final das atividades. Então, será que em 150 dias já teremos uma notícia em relação aos aplicativos? Aos motoristas de aplicativo? Não sabemos. Só o que sabemos é que realmente essa notícia cai como uma bomba no colo dos brasileiros e que pode afetar em cheio o povo trabalhador, independente do viés político. E vocês, o que acharam disso? Já deixa aqui nos comentários. Bom, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. E se você tem um amigo que gosta desse tipo de conteúdo de política, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco com mais vídeos.